Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma dica de estudo. E a dica de estudo de hoje é sobre o tema processo administrativo, não processo administrativo que contém na Lei 9784, tá? Que é a lei federal que regula o processo administrativo, tá? Isso é uma outra coisa à parte que existe no âmbito da administração pública. Hoje eu vou falar sobre o processo administrativo, que é uma matéria que é cobrada nos concursos para a área de administração, tá? O cargo assistente administrativo, para o cargo auxiliar administrativo, agente administrativo ou para o próprio cargo de administrador, administradora. Então, o que é o processo administrativo? Primeiro, antes de falar do processo administrativo, a gente precisa só fazer um resgate histórico bem rápido para a gente compreender de onde saiu esse termo. A administração, né, ela tem uma teoria, né? E quando a gente está na faculdade, a gente costuma estudar essa teoria da administração, que foi onde teve a origem da ciência de administração, tá? Algumas universidades, elas chamam essa matéria de TGA, que é Teoria Geral da Administração, ou de teorias organizacionais, teoria organizacional 1 e teoria organizacional 2. Geralmente, algumas universidades dividem assim. Na minha universidade, eu tive a disciplina de TGA, teorias organizacionais. Então, na disciplina de TGA, a gente aprende as origens da administração. E uma das origens de onde vem o processo administrativo, né, resgatando o processo histórico e a história da administração, é com o Fayol. O Fayol é um dos maiores teóricos da administração. Ele é considerado o pai da administração por alguns estudiosos. Por quê? Porque ele descreveu toda a teoria que é a base da administração e as funções do administrador, né? Que as funções do administrador são planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o que o Fayol ele preveu? No contexto que o Fayol vivia, né, ele via que as organizações elas estavam tendo uma boa produtividade boa, né, porque elas estavam, de certa forma, aplicando os princípios do Taylor com a administração científica, mas elas eram muito mal organizadas. Elas não tinham um planejamento adequado, elas não tinham uma organização adequada, elas não tinham um controle adequado. Então, o Fayol ele criou a chamada teoria do processo administrativo, que é a teoria que descreve as funções da administração, as funções básicas da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Claro que quando o Fayol ele descreveu a teoria dele, né, ele utilizou outra nomenclatura, que era prever, precaver, que hoje é o que a gente conhece como o processo administrativo básico, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. É bem importante dominar isso, porque é a base da administração, tá? O teu edital, ele sempre vai colocar isso como um dos tópicos principais, porque é a base de todas as outras teorias que vão sendo estudadas posteriormente e é a base do trabalho do administrador, né? Essas são as funções básicas que a gente tem. E também uma outra coisa importante é o seguinte, que tu pode notar. Muitas vezes no edital não aparece processo administrativo ou processo da administração. Aparece noções de administração e aparece planejamento, organização, direção e controle. E dentro de cada uma dessas funções, claro, o planejamento ele tem um conceito em si, né, um conceito básico geral, mas a gente também estuda o planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional, o planejamento de curto prazo, o planejamento de longo prazo, o planejamento de médio prazo. Então, tu precisa dominar basicamente o básico, né? Porque o conhecimento ele é uma escadinha, né? Ele vai se consolidando. Então, tu dominar o básico te ajuda a compreender depois as demais ferramentas e as demais teorias que se apropriam da teoria base, que é essa teoria do Fayol. Então, essa é a minha explicação hoje sobre o processo administrativo, tá? O processo administrativo na administração geral, né, é planejar, organizar, dirigir e controlar. O processo administrativo surge, então, como o Fayol. Eu vou gravar outro vídeo explicando um pouco sobre essa questão das origens das teorias organizacionais, tá?
geralmente eles é difícil, assim, sabe, cobrarem Taylor e Fayol, tá? Geralmente eles gostam bastante de cobrar a questão da hierarquia das necessidades do Maslow, que é uma outra teoria da administração, tá? Mas pode cair, né? Eu faço assim bastante questão, bastante prova nessa área assim da administração, e eu acho assim bem corriqueiro assim, sabe, cair questões que envolvam a administração científica e a administração do Fayol. Isso cai mais implicitamente junto com outros conceitos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas, e qualquer coisa, comenta aqui embaixo, tá? Com dica, sugestão, nós estamos aí para atender vocês, tá bom? Até a próxima!